A paz do Senhor Jesus a todos. Quero desejar um ótimo dia para você. Não importa o horário que você esteja vendo, de manhã, tarde, noite, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Amém? Hoje estou trazendo um conteúdo para vocês que eu tinha falado para vocês nos stories. Para quem não segue no Instagram já sabe. Vou estar falando sobre um personagem da Bíblia. E o personagem escolhido de hoje foi Davi. Davi, o rei. Davi, o que eu creio que deve ser uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia, uma das histórias mais conhecidas também, que vamos estar aqui contando, e eu peço para cada um de vocês, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude a continuar espalhando a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para nos mostrar, nós não estamos aqui para falar sobre a nossa vida, nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Então curte, compartilha e fique conosco. Se ligue. Bem pequenininho, tomava conta de suas ovelhinhas. Ele matou um urso e um leão, com sua harpa acalmava o coração. Um belo dia ele desafiou um homem grande, um homem bem grandão. Com uma pedra ele o derrubou e o gigante caiu com a cara no chão. O nome dele era Davi. Então, como eu falei para vocês, vamos falar de Davi. Então vamos lá. Vamos contar um pouquinho sobre Davi. Davi, de pastor a rei. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o segundo rei, o homem escolhido por quem foi Davi? Davi era filho mais novo de Jessé. Ele pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Em 1 Crônicas, capítulo 2, o versículo 13, vai falar quem são os filhos de Jessé. Vai estar escrito assim: E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e a Simeão, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, a Davi, o sétimo. Davi, ele é ungido a rei por Samuel. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta de Samuel a Belém. Deus havia rejeitado a Saul como rei de Israel. Ele revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às expectações, atendeu à inspiração divina, Davi foi chamado do campo, onde cuidava do rebanho. Naquele momento que Samuel está naquele lugar, e passa o irmão, passa dois, passa três, passa quatro, e nenhum deles ali está presente para ser o rei. E pergunta, não acabou todos os seus filhos? Aí Jessé responde, não, falta um que está no pasto cuidando das ovelhas. E Samuel fala, então nós não vamos se assentar à mesa até que ele chegue. Chegando, Deus confirma que era ele que Deus tinha escolhido. Deus confirma que era aquele moço, aquela criança que Deus tinha chamado para ser rei de Israel. Então, Davi ele foi ungido na frente dos seus irmãos. No entanto, o propósito da tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente o que estava presente naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor em seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele momento o Espírito Santo se apoderou de Davi. E nós vamos ver
que dali em diante não foi naquele momento que ele foi levantado rei, mas sim demorou um tempo ainda. Então a promessa de Deus, o que eu quero já falar para vocês, que a promessa de Deus talvez não pode ter sido realizada ainda, mas continua confiando nele, que ele ainda pode realizar. Confie nele, que o que ele fala, a palavra dele não volta. Davi e Golias. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel, quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu. E isso vai estar passando em 1 Samuel, no capítulo 17. Havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos, que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai. Também para colher informações para o seu pai. Sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra um escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém sido escolhido para lutar contra Golias, para os israelitas lutar contra aquele gigante. Parecia um suicídio. E nós vamos ver que ele se apresentava todo dia e zombava do Deus vivo de Israel. E Saul, sabendo da tal situação, ele vai propor um acordo para quem ir e derrotar esse gigante. Ele dá diversas recompensas, além da mão da filha dele. Quando Davi ele se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguia manejar a armadura na ocasião do combate de Davi. Utilizou a pedra e a funda como arma. O gigante ele foi derrubado. Sua cabeça foi cortada. E a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi, na corte de Saul, não é possível precisar com exatidão a cronologia dos eventos que seguem a unção de Davi por Samuel, a vitória sobre Golias. E sua atuação na corte de Saul, o que sabemos é que Davi foi recomendado como um músico para aliviar a melancolia de Saul. Que nós vamos ver que quando ele toca a harpa, o espírito se afasta, o espírito ruim se afasta sobre Saul. Quando enfrentou Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e como músico no palácio. Logo em seguida, Davi, ele fez nasceu uma amizade entre ele e Jonatas, que era o filho de Saul. Ele fez uma amizade com ele tão grande que nós vamos ver que passou durante anos. Que logo depois, quando Jonatas morreu, Davi tinha se tornado rei. Ele dá a parte da terra de Saul, ele dá a parte que Saul ele tinha como terra para Mefibosete, que era o filho de Jonatas, o aleijado, que nós vamos ver mais para frente em alguns livros. Nós vamos ver também que Davi ele começa a fugir de Saul. Nós vamos ver que Davi ele começa a fugir de Saul, porque Saul ele começa a ter uma inveja de Davi. E nós vamos ver que Davi, quando ele se torna um guerreiro, começa até a fazer música para eles. Mas ele vai ver que Davi ele poderia ser um grande opositor ao seu ministério. Saul ele começa a perseguição contra Davi. Nós vamos ver que Davi ele foge para ficar junto com Samuel, mas ele continua fugindo, ele não fica só naquele lugar.
Nós vamos ver que ele vai fugindo cada vez mais e vamos ver que nesse momento que ele está fugindo, ele começa a criar um exército de pessoas que provavelmente aos nossos olhos e aos olhos daquelas pessoas daquela época não poderia ser um exército. São pessoas devedoras, são pessoas que a sociedade olhava com maus olhos. Mas Davi, ele foi levantando um exército através daquelas pessoas. Nesse período, Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra a sua vida. Foi nesse contexto que ele disse que não pode tocar no ungido do Senhor. Essa frase é bastante conhecida e também interpretada de formas equivocadas por muitas pessoas. Agora nós vamos ver a história de Davi como rei. Começou antes, ainda antes dele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele se tornou rei da tribo de Judá. Em Hebrom, vamos ver isso em 2 Samuel, no capítulo 2, no verso 4. Esse local ficava aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Davi, rei de Israel. Davi, ele se torna rei sobre as 12 tribos de Israel, após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel, ainda em Hebrom, porém pouco depois transferiu sua capital para Jerusalém. Dessa forma, o rei Davi, ele se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. A vida pessoal do rei Davi. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua família. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. O pecado do rei Davi foi num período de grande prosperidade do reino de Israel, que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou, adulterou com Batseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba, se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Batseba e Davi nasceu seu herdeiro do trono de Israel, o rei Salomão. Nós vamos ver que a Bíblia ela mostra esses erros, seja com Batseba, e nós podemos até pensar, mas por que Deus deixa esses erros na Bíblia de pessoas que ele chamou, de pessoas que ele convocou para fazer uma grande obra? Porque Deus chama as pessoas normais, nós não somos perfeitos, e há momentos da nossa vida que nós podemos errar, que nós podemos ser falhos, que nós podemos até cair, mas Deus está conosco. Nós vamos ver que Davi, depois que ele cai, ele vai diante de Deus, ele clama a Deus, ele reconhece seu erro, ele pede perdão, ele se arrepende do que fez, mas Deus recebe o perdão, Deus
abençoa a vida dele, mas pelo aquele erro que ele fez, ele colhe o fruto daquele erro. Porque a Bíblia também ela é muito clara em dizer que o que nós plantamos, nós também vamos colher. Então Davi errou, Davi colheu, e nós vamos ver que grande foi o pecado que ele fez, e grande foi a colheita também que ele fez. Que todo o pecado que nós vamos ver que Davi fez foi pago por preço de pessoas que acabou morrendo. Mas nós vamos ver que Davi, ele também sendo usado por Deus, Davi, ele sendo um homem escolhido por Deus para ser rei de Israel, nós vamos ver que quando ele está como rei sobre Israel, ele traz a arca de volta para Israel. Nós vamos ver que quando ele traz de volta a arca para Israel, no começo, para trazer a arca, acontece também uma tragédia, porque ele tenta trazer de uma forma que os filisteus faziam, que era levar em carros de bois. Mas depois nós vamos ver Davi corrigindo esse erro também, e levando nos ombros, e fazendo sacrifício, e adorando, louvando, e engrandecendo, dançando na presença de Deus. Nós vamos ver isso também em Davi. E o que eu quero falar para vocês, irmãos, não importa o erro que você tenha feito, mas o importante é que você se arrependeu e voltou para a presença de Deus. Não fique parado, não fique estagnado, não fique somente reclamando do erro que você fez, mas se arrependa e mude a sua trajetória, porque se arrepender é mudar o seu caminho, é mudar o que você está fazendo de errado. Não adianta nada você se arrepender e continuar no erro, mas nós vamos ver que Davi, ele errou, ele se arrependeu e foi buscar a maneira certa de levar a presença de Deus, de levar a arca de Deus para Israel. E nós vamos ver que Davi, ele reinou sobre Israel. Nós vamos ver que através desses erros que ele foi cometido, ele aprendeu, mas Deus capacitou ele para estar fazendo a obra dele. Nós vamos ver um reino muito fortalecido, um reino, um grande exército, um reino que até hoje em dia o melhor que teve, um dos melhores que teve sobre sobre Israel. Deus escolheu, ele obedeceu, teve erro, sim, teve erro. Ele é humano, nós somos humanos. Deus nos escolheu para algo grande e nós podemos ter errado a certo momento, mas Deus diz, continua, porque a obra na tua vida ainda não parou. A obra que eu tenho com você não parou. Então nós simplesmente temos que continuar a aprender com Davi, que ele foi escolhido no pasto onde ninguém via ele, mas Deus tinha visto ele, Deus tinha visto o coração dele. Levantou ele como um homem de Deus para governar sobre Israel. Muitos erros teve durante a vida, mas nenhum deles teve ali a supremacia acima do que ele foi chamado para fazer, que era para ser um rei de Israel. Os erros vêm, os erros acontecem, mas se arrepende e volta para o caminho correto. Amém? Então essa é a história de Davi. Não foi de um dia para a noite, teve luta, teve dificuldade, teve pessoa contra, mas a todo momento nós vamos ver que Deus esteve cuidando dele. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Curte, compartilha. Se você quer ver mais um personagem, comenta aqui que eu vou estar trazendo para vocês. Amém? Deus abençoe cada um. Curte, comenta, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.